Então vamos ao nosso giro semanal da semana que se inicia em 3/10 e vai até o dia 19/10. Essa semana a gente pode ter alguns indicadores nos Estados Unidos, como pode não ter, tá? Então a brincadeira é porque o shutdown está influenciando a divulgação de dados macroeconômicos. Eu mesmo estou um pouco perdido, não sei exatamente quais vão sair, mas parece que o CPI vai sair, tá? Livro bege, que é aquele compilado sobre dados da economia americana, regionais, pode ser que não saia, e vendas no varejo pode ser que não saia, tá bom? Então vamos ficar atento. Lá nos Estados Unidos, de recente, a gente teve coisas bem importantes. Então, as negociações de paz no Oriente Médio, que culminou nessa segunda-feira com a libertação de reféns, tanto do lado palestino quanto do lado israelense. E aí, eu já tinha falado na semana passada, esse foi um golaço do Trump, ele que pleiteia o Nobel da Paz, não foi nesse ano, mas ao longo do mandato dele, pode ser que ele consiga, né? Porque essa negociação de paz foi muito difícil. Tá certo que a guerra já estava naquela fase cansada, né? Então que os dois lados já não estavam mais aguentando e ele chegou e conseguiu negociar justamente nesse momento, né? Mas de fato é um bom encaminhamento, né? Acho que ninguém gosta de guerra, não é ideal você ter guerra, né? É claro que cada um tinha seus objetivos ali e agora com o acordo de paz isso daí acaba sendo muito melhor para a região, tá? Também na sexta-feira a gente teve a imposição de novas tarifas à China, depois que a China proibiu a exportação de terras raras, aqueles minerais que são essenciais para a indústria de tecnologia. E o Trump falou que o Xi teve um dia ruim, Xi Jinping teve um dia ruim e impôs tarifas de 100%, mas é claro que isso está sujeito às negociações, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar de olho também, que está se falando, mas não está se falando muito, são as desavenças com a Venezuela, né? Então, o Maduro está governando ali de forma ditatorial e isso não é bom para os Estados Unidos. A Venezuela tem uma reserva de petróleo muito grande e é capaz que a gente tenha algum conflito regional nesse sentido. Talvez não diretamente Estados Unidos entrando na Venezuela, mas com alguns aliados ali na região, tá? Na região não, no país, né? Eles derrubando o governo, colocando um novo governo mais democrático, que seja, né? E o shutdown, claro, influenciando todas as divulgações de dados. Agora a gente tem uma novidade, quando eu falei que eram férias forçadas, agora a gente pode ter demissão, tá? Então são cotados cortes de 1.300 vagas lá nos Estados Unidos por conta de você não conseguir acertar o orçamento para o ano que vem. De resto do mundo tem pouca coisa. Na Europa a gente vai ter dados de inflação. A inflação lá está super controlada. A gente vê daqui a pouco, se não me engano, 2,3% anualizado é o esperado para esta semana, tá? No Brasil a gente tem indicadores também não tão relevantes. Tem a PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, PMS, também Pesquisa Mensal dos Serviços, ambas divulgadas pelo IBGE. Elas acabam não fazendo preço nos mercados de ativos, bolsa, câmbio, mas é sempre bom ficar atento porque isso dá indicações de como pode ser o PIB no próximo trimestre. E falando em PIB, sai a leitura do IBCBR, deixa eu só ver aqui na minha colinha, o IBCBR sai na quinta-feira, tá? Ali tá a IBGE, mas está errado, IBCBR é uma divulgação do Banco Central, tá? Para uma prévia do PIB, vamos ver como é que tá. O PIB, a expectativa é de desaceleração, né? Até por conta do que a gente está vendo aí de juros altos para dar essa esfriada na economia. De recente a gente teve o IPCA, ele veio bem perto do esperado. As manchetes, quem acompanha mais o mercado financeiro, fala: nossa, veio muito abaixo do esperado, cara. 4 bips aqui é pouca coisa, né? Então era esperado 0,52, veio 0,48, então super ali dentro do que o mercado estava esperando, não errou muito o mercado. Daqui a pouco a gente vai ver, mas traz uma inflação ainda alta, tá? Porém, a Focus trouxe surpresas positivas. Daqui a pouco a gente vê. De radar político, a MP 1303, eu tinha falado que ia ter mudanças, né? Mal eu sabia que ia caducar, então o governo retirou, ela nem foi para frente e cai toda aquela tributação. O governo vai precisar arrumar mais 20 bilhões aí para o ano que vem. Não se sabe de onde vai tirar, tem algumas discussões ainda sobre o IOF, teve um desarquivamento que o STF fez, que pode gerar uma arrecadação extra de 20 bilhões também, então vamos aguardar para ver de onde que vai vir esses recursos. Outras coisas aqui que saíram na semana passada foi essa medida de incentivos ao crédito imobiliário. Pessoal, sim, é super
ótimo que a gente tenha medidas de incentivo, né? Só que aqui a gente tem uma contradição em si, porque o Banco Central não está tentando segurar a economia, não está querendo que a economia desacelere, elevando os juros para 15%. Dessas medidas aqui que a gente teve, deixa eu citar, poupança vai ser direcionada ao longo do tempo 100% para compra de imóveis, ou seja, mais estímulo. A Caixa Econômica, que não estava financiando 80%, voltou a financiar 80% do valor dos imóveis, e os imóveis antes que eram financiados até 1,5 milhão, é claro que com a inflação você tem que corrigir isso daí estava parado, mas foi para 2,250 mil reais, 2.250.000 reais, né? Poxa, ótimo, legal, medidas interessantes, mas tem uma contradição ali, né? O próprio Galípolo estava no evento, ali saiu na foto, junto com o Haddad, com o Lula. Poxa, o Banco Central não está tentando desestimular a economia para não gerar inflação? Como é que você pode ter uma política fiscal expansionista e uma política monetária contracionista? É claro que o peso, a carga de todo o serviço vai cair em cima dos juros, né? Então, esse é o problema. Agenda aqui, acho que de destaque então eu falei, pesquisa mensal de serviços, vendas no varejo, que é a pesquisa mensal do comércio, tem nos Estados Unidos o CPI e na Europa também o CPI, além do IBCBR no Brasil. Agora vamos aos nossos assuntos de sempre, porque eu sempre sigo este roteirinho, é para memorizar, sempre para a gente ter fresco o que esperar, o que saber enquanto está o patamar. Vamos passar de uma forma bem rápida aqui, só para a gente dar uma memorizada e não fugir nas conversas com o investidor e com tomador de dívida, tá? Internacional, eu trouxe aqui a próxima reunião do Fed, todo mundo esperando queda de juros, tá? Então, para a reunião que acontece dia 29 de outubro, 97,98% do mercado esperando essa queda de 25 bips. Eu fiz uma tabelinha aqui do lado, então tem essa queda de outubro, tem a queda de dezembro, então mais duas quedas esse ano. Em janeiro não está previsto queda, a maior probabilidade é de manutenção. E aí o Fed deve voltar em março com juros de queda e em junho com queda de novo, terminando lá para meados do ano com 3, aquela banda, tá? Então só peguei a de baixo, então 3 a 3,25 de banda de juros para o longo prazo. As curvas aqui, e minha cabeça ficou na frente, mas a gente vê que ela deu uma caidinha se for comparado a azul com a vermelha, tá? Com relação à semana passada, nada demais. E inflação, aqui faltou o quadrinho, aqui não tem o de baixo. Aqui a inflação dos Estados Unidos, que vai ser divulgada essa semana, eu acabei não marcando ali, mas acho que está 2,9 de CPI, tá? Então é esperado alguma coisa ainda nessa faixa. Na Europa, o forecast está para, desculpa, é o consensus que tem que ver, tá? O consensus está para 2,2, então bem controlada a inflação há muito tempo, lá desde julho de 2023, até agora, julho de 2023 não, vai começo de 2024, praticamente em 2%, isso permite que a Europa tenha juros mais baixos. Vindo aqui para o Brasil, nossa terra Brasília, isso aí, tá, minha cabeça ficou na frente de novo, desculpa pessoal, mas o que eu queria destacar aqui é que o juros deu uma estressada no mercado, a gente vai ver bolsa, vai ver câmbio, e os juros não foi diferente, essa alta que a gente tinha tido nos vértices mais intermediários na semana passada, porque esse gráfico aqui ele compara um mês com o mais recente, então o azul clarinho comparado com o mais recente, o mais recente ele já está mais alto, só que já estava na semana passada. Os vértices mais longos não estavam, então deu uma estressadinha nos vértices mais longos, tá? Então juros mais altos aqui no Brasil, mais para frente ali no 10 anos. Da NTNB eu consertei essa tabelinha. Eu também prefiro o gráfico, mas eu ainda não estou conseguindo fazer o gráfico. E aí as taxas indicativas de B para vários vértices aqui, eles sofreram uma alteração com relação à semana passada, e o que eu percebo? Que os vértices mais longos também eles deram uma empinada, então se você for ver ali o 33, o 35, o 40, o 45, 10 bips de aumento, vamos pegar ali uma NTNB 2032, 2030, poxa, IPCA mais 8% com risco do governo, tá excelente essas taxas. É claro que eu posso queimar a língua, pode subir mais ainda, mas fato é que essas estressadas são boas para montar posição nesses ativos, tá? Aqui, sobre a taxa de juros da reunião do Copom, eu peguei a de dezembro, porque a próxima ela está muito precificada, que vai ser manutenção, tá? A de dezembro tinha-se alguma dúvida se ia ser mantida ou não, e ela vai 86% do mercado acha que vai ter manutenção.
ou seja, não teríamos, se o mercado acertar, não teríamos queda de juro esse ano, só para o ano que vem, tá? E aí eu fui ver, tá bem dividido, tá? A primeira reunião de 2026 está 50-50 entre queda ou manutenção. A gente teve IPCA também nessa semana, então, como eu falei lá no primeiro slide, veio 0,48, um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando, e os grandes destaques foram alimentação e bebidas e habitação na ponta negativa. Habitação por conta da alta da energia elétrica, então a gente já tinha visto isso no IPCA 15, teve o fim do bônus de Itaipu, isso daí deu uma puxada na energia elétrica, fora a bandeira 2 vermelha, bandeira vermelha patamar 2, que entrou em vigor, então isso deu um aumento. Só que alimentação e bebidas, que eu já falei em outros calls nossos, que está influenciando a disputa política, está beneficiando, acabei nem falando no primeiro slide, mas o Lula teve uma melhoria da aprovação, e muito por conta disso, tá? A pesquisa até citou ali como é que foi o desempenho com relação à negociação das tarifas, teve uma avaliação positiva, mas isso aqui está influenciando bastante, que é a queda da inflação de alimentação e bebidas. Nesse quarto mês consecutivo, teve tomate, cebola e batata. Os itens de serviço continuam sob atenção por conta da transmissão que isso tem do mercado de trabalho para a inflação. Então, o Banco Central está de olho, porque como a gente está em mínimas históricas do desemprego, isso reflete que qualquer pressão ali dissipa para a inflação. Tá? Então, isso daqui foi um ponto negativo. Focus não tinha saído, então eu entrei no próprio site do Banco Central e peguei. O único destaque aqui que me chamou a atenção foi o IPCA. O IPCA vem caindo já há 3 semanas consecutivas. Ele estava caindo mais, estava caindo há 14 semanas consecutivas. Caindo, o que eu digo é a expectativa de mercado para ver quanto que vai fechar esse ano, tá? Então chegou a bater acima de 5 e agora está 4,72. E se a gente for ver com o mandato dele, eu não acredito que eu fiquei com a cabeça de novo em cima. Não, mas dá para ver aqui, ó. O intervalo tolerado é de 4,5% aqui, ó. E como a gente está com 4,72, é capaz que a gente fique dentro da meta esse ano. É difícil, mas está caminhando semana a semana, e dados bons de inflação estão fazendo com que os economistas revejam essa métrica, esse alvo para o final do ano, tá bom? CDS deu uma estressada, assim como o resto do mercado, né? A gente vai ver daqui a pouco, no próximo slide já, bolsa, câmbio, e a gente já viu ali os juros, a estressadinha que deu, mas o CDS estava em patamar de 135, né? E veio para esses 142. Então, uma estressadinha, dado que algumas semanas atrás, ali, umas 3 semanas atrás, a gente bateu uma mínima de 125, fazia muito tempo que eu não via, tá bom? Mercados, bolsa, falei que tinha estressado, esse daqui é um dos mercados que estressaram. Aqui eu vou falar, acertei, nossa, Pedrones acertou, tudo certo aqui, porque ele adivinhou que a bolsa iria cair. Não, pessoal, simplesmente estava muito alto, estava muito empinado, e eu falei que ia cair. Só que eu venho falando há 2 semanas que iria cair e não caiu, ele ficou meio de lado, até subiu um pouquinho, mas a semana realizou, tá? Eu acho, aqui é simples achismo, ela ainda está no canal de alta, tá? Então está numa tendência de alta. É natural essas realizações, então ela veio até o meio da banda, e aqui ele está num ponto de definição. Ele pode vir aqui, a bolsa pode vir até a parte de baixo, então daria esses 138 mais ou menos. Tem que ficar esperto, tá? E aí aqui sim seria um ponto de definição, mas normal essas realizações, ela subiu muito e muito rápido, tá? Fluxo estrangeiro, aqui o saldo do mês ficou negativo com saídas, principalmente no final da semana passada, menos 4,2 bi. Estrangeiro também vem num clima um pouco mais tenso no mundo, ativos de risco um pouco mais arriscado, ele acaba tirando, e não foi diferente. Estrangeiro tirou dinheiro da bolsa, o que fez a bolsa cair, câmbio subir, e aí o saldo de 2025 voltou para aquela banda lá que eu falava, ficava em 19, 20, 21, e agora está em 22 bi. Uma pena, porque estava entrando bastante dinheiro no mês de setembro, acho que foi esses 5 e poucos bi, e agora outubro saiu tudo de novo, então saiu 4 bi. Tá? Isso daqui eu só destaco o seguinte, a bolsa está muito volátil, né? Então, até por conta dos fluxos, então, pessoa física aqui, os institucionais tirando de ações, e o mercado fica muito ao sabor dos investidores estrangeiros. Então, se o investidor estrangeiro sai, normalmente a bolsa cai. Se o investidor estrangeiro entra, normalmente a bolsa sobe. Tá? Aqui sem grandes novidades,
renda fixa, não se sinta sozinho se você estiver recomendando para o seu cliente investir em renda fixa, ou você mesmo investir em renda fixa, porque é o grande campeão do ano, juro a 15%, mais algum spreadzinho de crédito ali que algum fundo possa estar se beneficiando, acaba dragando recursos, trazendo recursos para a renda fixa, né? E tirando de ações e multimercados. Outro campeão do ano é FDIC, então esse produto tem ganhado mais atenção dos investidores, especialmente do institucional, tá? O varejo ainda não está muito acostumado com esse tipo de produto, mas com certeza vai cair no gosto do varejo nos próximos anos, teremos mais produtos para o varejo também. Commodities, eu não trouxe aquela minha tabelinha de costume que eu pego dos sites aqui parceiros, eu acabei deixando o site parceiro aqui embaixo, da corretora parceira. Mas ele estava desatualizado, estava só o dado de quinta-feira, e como sexta a gente teve muita volatilidade, eu acabei trazendo do próprio dólar, tá? Que é o que mais me interessa naquela tabelinha. E ele ficou em 5,52, então ele estava brigando ali na faixa dos 5,30, ficou uma época aqui bem perto dos 5,32, 5,35. Semana passada estampou. Aqui ele tá em horário. Se a gente for ver o candle da última hora aqui, até estressou mais, né? Então mostra que sexta-feira foi um dia puxado, eu digo, dólar para cima, bolsa para baixo e juros para cima, tá bom? Vamos ver como se comporta essa semana, se a gente tem uma semana um pouco mais calma. Bom, esse foi o nosso Morning Call, nosso giro semanal da Cajuí Capital. Toda semana eu trago para vocês um giro para a gente ver o que de mais importante está acontecendo nos mercados. Isso serve muito para mim, para vários colegas meus, CEOs, CFOs, agentes autônomos, para ver o que vai acontecer e decorar um pouco o que aconteceu na semana passada, tanto de indicadores para a gente ter na mente quanto que está uma Selic, para quanto que vai, se a tendência é de alta ou de queda de um Fed Fund Rates, ou a própria Selic, se vai subir, se vai cair, quando que vai acontecer esses movimentos. Então, aproveita toda semana, segunda-feira, a gente publica esse giro semanal da Cajuí Capital. Um abraço, pessoal. Boa semana e bons negócios. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.